Romanos capítulo 7, versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: que diremos? A lei é pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheceria o pecado se não fosse pela lei, porque eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça, porque onde não há lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E descobri que o mandamento que era para a vida se tornou morte para mim, porque o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, enganou-me e por meio dele me matou. De modo que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então o que era bom tornou-se em morte para mim. De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse como pecado, produziu em mim a morte por meio do que era bom, a fim de que pelo mandamento o pecado se mostrasse extremamente pecaminoso. Porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou limitado pela carne, vendido como escravo do pecado. Não entendo o que faço, pois não pratico o que quero, e sim o que odeio. E se faço o que não quero, concordo que a lei é boa. Agora, porém, não sou mais eu quem faz isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer, o bem, está em mim, mas não o realizá-lo. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Portanto, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Desse modo, descubro esta lei em mim. Quando eu quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Porque, no que diz respeito ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos membros do meu corpo outra lei guerreando contra a lei da minha mente, e me fazendo escravo da lei do pecado, que está nos membros do meu corpo. Desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Desse modo, com a mente, eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Querido Deus, na Tua presença nós nos colocamos para ouvir a palavra do Senhor. Eu te louvo, Deus, pela oportunidade de estarmos juntos nesta hora, trazendo, Senhor Deus, a nossa memória aquilo que nos dá esperança. Que a Tua palavra venha, Deus, estar agora sendo ministrada em nossas mentes, guardada em nossos corações, para não pecar contra o Senhor. Assim te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, irmãs, o apóstolo Paulo, como a gente sabe, foi um apóstolo gerado fora daquela primeira geração de discípulos, né? Ele foi chamado por Jesus Cristo no momento em que a igreja estava sendo acirrada, a igreja estava sendo perseguida, a igreja estava sendo, de certa forma, oprimida por vários meios, várias religiões, vários sistemas que estavam ali buscando levar a igreja a uma falência, levar a igreja à desistência. E o apóstolo Paulo, sendo ainda Saulo, um homem conhecido, temido, como o opressor, como o perseguidor, como aquele que capturava os cristãos e mandava prender,
Diante dos olhos dele, Estevão foi executado de forma cruel. E Saulo, então, passou por uma grande experiência. Ele viveu uma experiência sobrenatural com Jesus a caminho de Damasco. E ali, depois de ter passado por um momento de transformação, de ter um encontro com Deus, Saulo então é chamado agora de Paulo, né? E na carta aos Romanos, nós vamos encontrar talvez o documento mais importante de toda a Bíblia, né? Nós classificaríamos como um quinto evangelho. E nós encontramos na carta de Paulo um documento muito importante para a fé, para a vida e para a caminhada da igreja cristã. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele traz aqui um legado teológico, né? Onde ele nos apresenta a graça sobrenatural de Deus, o poder regenerador de Deus para a vida de todo aquele que crer. E de repente, nós encontramos nessa carta aos Romanos um apóstolo que resolve abrir o seu coração e falar das suas fragilidades, falar das suas crises existenciais, falar das suas fraquezas. Nós vamos encontrar agora um homem que era temido, valente, guerreiro, opressor, ninguém podia com ele. Quem ele mandasse prender, quem ele mandasse executar, estava dito, estava feito. Mas nós encontramos também aqui um homem que passou por um processo de transformação, um processo de mudança na sua vida espiritual. Aliás, Paulo começa a descobrir a espiritualidade a partir do momento que ele vive agora as suas experiências com Cristo. Experiências essas talvez que sejam experiências que a igreja talvez não viveria e talvez não aprovaria hoje como como parte da fé cristã. Porque, primeiro, o apóstolo Paulo, ele nunca se esconde daquilo que ele está vivendo. O apóstolo Paulo nunca nega aquilo que ele está vivendo. Ele sempre se coloca em primeiro lugar dentro de toda essa esfera, desse momento que a igreja está vivendo. Ele sempre se coloca em primeiro lugar para demonstrar às suas ovelhas, aos seus liderados, que um líder, ele é 100% dependente da graça de Deus. Ele é 100% dependente do poder de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele começa a usar aqui, nesse texto, argumentos pessoais para revelar a fraqueza e a fragilidade humana diante do pecado. Ele começa a revelar aqui, através da sua própria vida, quem ele é. Um homem que, biblicamente, a gente olha para ele assim, e diz assim: esse daqui seria talvez a extensão de Jesus Cristo mais perfeita. Quando a gente se trata de santidade, quando se trata de milagres, quando se trata de vida com Deus. O apóstolo Paulo, ele tem muitos exemplos para nos dar a respeito disso. Mas também nós encontramos um homem aqui que está aberto a dizer assim: eu sou assim, eu tenho esses problemas, a minha vida é assim. O apóstolo Paulo, ele começa a discursar aqui na carta dos Romanos, e ele é um decreto sobre justificação, sobre graça, sobre pecado, sobre salvação, sobre mudança de mente, sobre transformação de vida.
ele usa a sua pessoa agora e as suas próprias fragilidades, expondo assim a sua própria carnalidade, para que as pessoas que vão ler essa carta, e com certeza ele está escrevendo exatamente para uma comunidade que estava onde? Em Roma, o grande centro geopolítico daquele momento, um centro econômico, um centro cultural, um centro de lazer, onde provavelmente 1 milhão de pessoas viviam naquela época, e Paulo está aqui colocando para aquela comunidade a realidade que eles viviam, e assim de forma bem escancarada ele está dizendo assim: olha, eu vivo isso na pele, eu vivo isso em mim, para que vocês saibam que eu, dos cristãos, sou o pior, para que vocês, quando encontrarem-se com Cristo, não se sintam constrangidos de falar quem você é, para que quando você tiver uma experiência real com Jesus, ou você vier aceitar, ou vier alguém para a congregação, para a comunidade de Roma, vocês aceitem eles da maneira como eles vão chegar, da forma como eles vão chegar, para que ninguém exclua, e olhe exatamente o que essas pessoas estão vivendo e o que elas estão passando, porque assim também eu sou. Então, assim como Paulo, trazendo para a nossa realidade, assim como Paulo, muitos de nós aqui não conseguimos superar nossas crises, não conseguimos, irmãos, falar da nossa pessoa, da nossa personalidade, não conseguimos muitas vezes entrar num processo de transformação, porque nós estamos nos resguardando dos demais irmãos da igreja. O contrário de Paulo, ele diz assim: olha, eu sou um homem pecador, e o que reside na minha carne é o pecado, e tudo que eu não quero fazer eu acabo fazendo. O bem que eu preciso fazer, isso eu não faço, porque o pecado está em mim, o pecado está arraigado na minha alma, o pecado está arraigado na minha carne, e eu estou ferrenhamente lutando contra isso, mas em determinados momentos eu acabo fraquejando e cedendo ao pecado. Então, Paulo está aqui nos mostrando o seguinte, que existe na vida de todo cristão, de todo convertido, um conflito inicial. Um conflito do qual nós precisamos aqui aceitar, assumir e deixar ser trabalhado pelo poder do Espírito Santo. Existe um conflito em mim, existe um conflito em você, existe um conflito no pastor Dionísio, existe um conflito no bispo, existe um conflito em todas as pessoas, porque nós ainda estamos num momento de transposição, nós estamos passando de uma realidade para outra. Então esse conflito, ele é real nas nossas vidas, e esse conflito não é o mesmo para todo mundo, apesar da intensidade parecer ser a mesma, mas todos nós que estamos aqui nessa noite, se fôssemos abrir o nosso coração de verdade, quem nós somos, muitas pessoas talvez nos crucificaria, nos colocaria para fora deste lugar. E o apóstolo Paulo, ele abre o coração dele e mostra assim: olha, eu sou um homem desventurado, eu sou um homem desgraçado, eu sou um homem perdido, a minha carne almeja o pecado. Isso não quer dizer que Paulo estava pecando, mas ele está falando aqui da natureza humana, da natureza que todos nós temos, e que em determinado momento da nossa vida nós estamos vivendo isso. Em determinado momento nós estamos sendo confrontados por nós mesmos. Em determinado momento nós somos aqui expostos para nós mesmos, quem realmente nós somos. E aí, o que a gente faz? Ao invés da gente começar a trabalhar isso, a gente acaba trancando. Não vou mexer com isso. Não quero lidar com essa situação. O que as pessoas vão pensar a meu respeito se eu falar que eu tenho determinadas
ideias, alguns pensamentos na minha mente. O que as pessoas vão pensar a meu respeito? Eu agora sou de Cristo, sou nova criatura. O que as pessoas vão olhar para mim e vão pensar? Como elas vão reagir se eu falar que eu tenho intenções diabólicas na minha mente? Mas o apóstolo Paulo, ele nos mostra novamente que estas crises, ele nos mostra que esse conflito que nós vivemos, ele é constante. E ele não vai mudar enquanto nós não assumirmos quem nós somos. Irmãos, quando eu me converti em 1996, na Igreja Metodista da Cabeceira Alegre, lá em Dourados, Mato Grosso do Sul, eu cheguei na igreja todo arrebentado. Eu vim num processo de... Eu posso dizer, um alcoólatra, porque eu bebia todos os dias, né? Era uma busca, um refúgio na bebida, que eu encontrava para tentar aliviar as minhas dores, os meus dilemas, as minhas dificuldades, para tentar ser aceito, né? E como todas as pessoas que têm as suas crises, né, os seus problemas de aceitação, eu também queria ser aceito. Então eu precisava agora arrumar um mecanismo para isso. E aí eu entrei no mundo da bebida, fiz muitas coisas erradas, e de repente eu tenho um encontro com Jesus, de repente eu busco Jesus, eu já estava num quadro depressivo, eu busco Jesus, encontro Jesus, e aí eu começo a dar trabalho para Jesus. Eu começo a dar trabalho para os meus pastores, né? Eu começo a dar trabalho para o meu pastor Sidney, um homem de Deus, que me ouviu dias e dias, horas e horas. Eu dizia para ele assim: eu tenho um problema. Ele falava: então vamos trabalhar esse problema, vamos ver que problema é esse. E toda vez que eu chegava lá assim: eu ainda estou com esse problema, então vamos trabalhar esse problema. E horas ele gastava me aconselhando, e eu fui, irmãos, começando a me tornar uma vítima, porque eu sabia que enquanto eu era vítima, a coisa estava sendo, né, estava tudo a meu favor, eu ia ter amigos, eu ia ter pessoas, e foi bom aquele momento. Até que um dia Deus disse para mim assim: você não tem um problema, você tem um pecado. Não vem para cá tentar me enganar, achar que o teu pecado vai virar um probleminha, e eu vou mandar você para um psicólogo, eu vou mandar você para dar trabalho para o pastor. Você tem pecado, você precisa assumir os seus pecados. E é isso que a gente está vendo na nossa geração, os pecados sendo afirmados como problema para que as pessoas se tornem aí sofredoras, oprimidas por uma sociedade opressora. E aí é um massageamento do ego, e isso tem chegado dentro das nossas igrejas. Temos um monte de gente fazendo da igreja consultórios, pastores se preparando para isso, enquanto a igreja vai escondendo os seus pecados. Enquanto a igreja vai ali colocando debaixo do tapete os seus pecados. Mas esse conflito, ele só vai aumentar. Esse conflito, ele só vai aumentar, por quê? Porque a nossa geração é a geração que precisa confessar pecados. A nossa geração é a geração que precisa ser sincera diante de Deus. A nossa geração é a geração que precisa dizer: o pecado ainda reside em mim. O pecado faz parte da minha vida. A nossa geração precisa ir para a cruz. A nossa geração precisa aceitar que esta cruz é sinal da minha vergonha,
Porque enquanto eu tenho um problema, eu sou sem vergonha. E olha, irmãos, dá vontade de pegar, não tem aqueles polidor de madeira, de mesa, de cadeira, dá vontade de trocar pelos óleos ungidos da igreja. Porque o que a gente tem vivido, crente cara de pau, dentro da igreja, é sério, irmãos. A gente começa a ver assim, outro dia eu estava atendendo uma irmã, e ela disse: pastor, eu quero fazer um gabinete com o senhor. Amém, irmã, vamos marcar o horário e tal, a senhora vai lá. E aí, ela começou a conversar comigo, e logo eu detectei ali, lá vem o vitimismo, né? Porque o pastor anterior era muito meu amigo, ele era quase um pai para mim, ele me ensinou muitas coisas. Eu falei: pera lá, né? E eu tenho sentido falta de um pastor presente na minha vida. E eu comecei a analisar o discurso da irmã, e eu percebi que ali havia um vício. Havia ali um costume de que quando ela não estava bem, ela procurava o pastor para abrir seu coração. E aí fazia uma oração, ela voltava aliviada para casa. E ela foi transformando, irmãos, a sua incapacidade de buscar a Deus, de falar com Deus, de confessar a Deus. Ela transferiu Deus para a vida dos pastores. E aí, é claro que o pastor vai orar, vai se sentir aliviado, ela vai voltar para casa, aí vai sentir novamente as reações e vai voltar lá. Eu não estou dizendo que o pastor não precisa aconselhar, que o pastor não tem que dar assistência. Mas quando isso começa a se tornar um vício, eu comecei a me ver ali no passado, e eu comecei a dizer: meu Deus, como eu era nojento. Um dia, o pastor Helmut Henders, né? O pessoal conhece ele aqui. Ele se tornou muito meu amigo na faculdade. E ele começou a acompanhar no momento de crises, né? Não era só o pastor Fábio que tinha crise, não, eu também tinha, né? Mas eu comecei a conversar com ele, e um dia eu conversando ali sobre ministério pastoral, sobre a minha vida, porque não sei o que e tal, eu queria falar como é que eu vou para o ministério sem casar, tal. Eu fiquei mais de 10 anos solteiro no casamento, no ministério, né? E eu queria resolver minhas coisas ali, mas eu queria falar para ele, queria que ele me desse alguns argumentos. E um dia, sabiamente, né, o Espírito Santo falou com ele, e ele falou: vamos tomar uma água de coco lá na beira-rio, né? Lá na Madeira Mamoré. Vamos. E aí, quem vai em Porto Velho, agora nós estávamos falando que negócio horrível, aquele negócio de Porto Velho que é quente demais, né? O irmão estava falando: é muito quente Porto Velho. E aí, 9 horas da manhã, nós fomos lá, tomamos água de coco, conversei, falei de todas as coisas e tal. Aí ele disse assim: chegou meu horário, eu preciso voltar para a faculdade. Amém. Então eu levantei e vamos embora, porque ele estava de carro. Ele falou: não, você vai a pé. Eu falei: mas como, né? No sol quente dele, ele falou: não, vai a pé, porque eu quero que você chegue lá pensando tudo que você me falou aqui, se realmente é verdade, se realmente é válido, se realmente, né? Eu falei: epa, eu já tinha detectado que eu estava tentando de novo ser vítima ali. E eu fui, irmãos, naquela 7 de setembro, naquele calor de 10 horas da manhã, que parece meio-dia, né? Fui embora, queimando. Eu falei: alemão. Mas foi a melhor caminhada da minha vida, porque eu também vim me perguntando: Senhor, será que o Senhor vai usar uma pessoa que se esconde? Toda vez que vê um problema, fica tentando se esconder. Toda vez que vê uma situação, quer se esconder. E Deus disse: isso é pecado. Isso é pecado, ficar querendo se esconder atrás do alemão, viu?
E eu precisava ali, irmãos, aceitar que a condição de Deus para a minha vida não é me fazer uma pessoa extremamente cheias de argumentos, com respostas. Que o que Deus tem para a minha vida não é me fazer um pastor que tenha resposta para todas as pessoas. Estou com dor de cabeça, pá, toma remédio. Estou com dor de barriga, tá, toma remédio. Estou com isso, toma esse remédio, vai orar. Não é isso que Deus quer para mim. Deus, quando me chamou para ser pastor, e Ele deixou bem claro isso na minha vida: eu estou te mandando para, como ovelha no meio de lobos. Não pense que vai ser fácil. Você aceitou vir, agora você tem que assumir. Agora você tem que aceitar isso na sua vida. E o que faltava em mim era coragem e sinceridade para aceitar a condição para a minha vida. E aí todas as vezes que eu estava pecando, eu achava que eu estava debaixo de problemas, que eu estava com problemas na minha vida. E Deus, para piorar a situação, me mandou para Macapá. Irmãos, o bispo Adolfo falou para mim assim: você vai para Macapá, lá tem uma congregação, o pastor não se deu lá, voltou para o Rio de Janeiro. Se a congregação for para frente, bem, senão a gente fecha a missão de Macapá e você volta para cá. Que desafio, irmãos. No primeira semana, reunião da clã, o irmão chegou e falou assim: eu quero minha carta que eu vou para a Assembleia de Deus, não vou ficar nessa igreja, isso aqui está parecendo um clube social, as pessoas só se reúnem para bater papo aqui. E eu falei: misericórdia, né? Agora a coisa vai ficar feia para o meu lado, porque assim, eram 9 pessoas, vai ficar 8. Se as pessoas começam a resolver o problema, não vai dar nem 2 anos, o bispo vai fechar o mês que vem, né? E eu sei, irmãos, que tudo para onde Deus me mandou e tudo que eu passei lá foi para cooperar para o meu crescimento espiritual e pessoal. Deus sarou as minhas feridas, tirou a minha vergonhice, me colocando diante de grandes desafios e dizendo: você precisa assumir o seu compromisso, o seu chamado. E você precisa realmente colocar as coisas nos lugares. Pecado é pecado, problema é problema. Enquanto a igreja, enquanto nós continuarmos, irmãos, há uma gama de psicólogos. Eu não sou contra a psicologia, acho que ajuda, e tem casos que só a psicologia pode ajudar, né? Mas o que tem de psicólogos hoje se formando, visando as pessoas que estão sendo ludibriadas. Porque, eu estou com uma dor na minha unha. Bom, essa unha, ela pode ter encravado por um trauma que você sofreu, né, na sua infância, e aí se acumulou ali na unha e a unha foi entrando para dentro. Aí a pessoa se tornou: agora eu tenho que fazer um tratamento psicológico para que a minha unha venha desencravar, né? Sendo que ela precisa procurar uma pessoa que mexe com unha. Então, a psicologia está trabalhando desse jeito. Vamos vitimizar as pessoas, vamos fazer elas sofredoras mesmo, para que a gente possa arrancar dinheiro delas. É R$150 uma sessão. Quanto mais vítimas nós tivermos, mais o comércio vai aumentar. Irmãos, e tem gente que é tão sarcástico. Uma jovem senhora foi para... Um dia ela chegou mal da escola. Teve um problema da escola, professora. Ela chegou da escola muito mal. E aí uma das amigas, ela disse: eu estou sentindo assim umas sensações muito ruins, né? A minha mão está esfriando, eu estou, sei lá, eu estou meio que esquisita aqui na escola. Ela falou assim: vai num psicólogo tal. Fui lá, batata. E ela saiu da escola e foi para lá. Chegou lá, irmãos, numa primeira sessão, o psicólogo já disse: você tem que tomar esse remédio aqui, tarja preta, porque você está com isso, isso e isso, numa primeira sessão.
E a menina chegou em casa, colocou, nessa época ela morava com a mãe dela, colocou o remédio lá, e a mãe dela falou assim: Gina, vem cá, que remédio é isso daqui? Mãe, eu fui no psicólogo, o psicólogo me passou isso daqui, eu vou tomar. Ela falou assim: mas isso daqui é tarja preta, Gina. Ele disse que eu estou com problema. Assim, você não está com problema. Ela pegou o remédio, jogou no lixo, a mãe pegou, jogou no lixo e disse assim: a partir de hoje você vai orar, porque nós somos crente, e aqui em casa, minha filha, aqui em casa a gente sabe o que é doença e o que não é, e você não está com esse mal. Irmãos, a menina melhorou, né? Passou, nunca mais ela sentiu. E aí a gente vai descobrir que ela estava passando por um outro processo, né, de transição de mulher. E o psicólogo, que não entende nada, né, dessa parte de coisa de dentro da gente, né, ele vai falar da mente. Então toda reação no meu corpo, toda reação no meu físico tem uma resposta. E aí a gente vai o quê? Se eximindo da nossa responsabilidade de assumir o pecado que está em nós. E o apóstolo Paulo ele nos diz que nós precisamos ser corajosos como ele, de assumir a nossa identidade, quem nós somos. Irmãos, e ser uma nova criatura em Cristo Jesus não quer dizer que eu vou andar agora voando com asinhas. Ser uma nova criatura em Cristo é exatamente isso, é eu me despojar de tudo aquilo que eu vivia lá fora, mas de que forma? Abrindo o meu coração e dizendo: eu faço isso, isso, isso e isso, eu vivo assim, assim, assim. Isso é libertador, isso é curador, quando eu assumo os meus pecados e as minhas falhas. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou limitado pela carne, vendido como escravo do pecado. Tudo, irmãos, qualquer lei ela é espiritual. Se houver uma mudança de lei, por exemplo, agora vai aqui, vamos supor aqui, todos os carros que vierem nessa direção vai ter que virar para cá. Não, mas a gente vira para cá. Não, mas agora a lei é para cá. Aí eu vou tentar teimar, já sabe o que vai acontecer. Por quê? Porque toda lei ela vem para orientar, para nos mostrar a realidade, a nossa realidade diante das falhas humanas. Então toda lei é espiritual. Por quê? Porque ela contribui para a minha mudança, para a minha transformação. E por isso o apóstolo Paulo ele olha para a lei como um estabelecimento santo. Porque se ele não soubesse que a lei era para mudar a vida dele, ele tinha continuado pecando, fazendo as coisas desordenadamente. Deus ele nos chama para uma grande mudança, Deus nos chama para um confronto pessoal, e esse confronto pessoal ele é libertador, é transformador. Eu tenho aqui, irmãos, testemunhos de pessoas que a partir do momento que ela começou a aceitar que o problema dela era pecado, ela começou a se libertar de remédios. Ela passou a ser curada agora do verdadeiro mal que ela sofria. O apóstolo Paulo ele me mostra que, apesar de tudo isso, eu preciso reconhecer o meu estado de miséria, o meu estado de desgraça, de uma pessoa fora da graça de Deus. E ele me leva a me confrontar dentro desse texto, olhando exatamente para ele. Mas espera lá, por que o apóstolo Paulo não escondeu isso? Ele não era o homem. Mas aí quando a gente vai lá para Coríntios, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1 até o 10, Paulo vai falar que ele tem um espinho na carne, e que ele foi orar diante de Deus, que ele buscou Deus, que ele chorou diante de Deus, e que ele clamou diante de Deus, e Deus disse para ele assim: não, eu fui 3 vezes na presença de Deus, e Deus disse não. Mas espera lá, Deus tem um demônio que ele me bofeteia, que ele vem me confronta, ele zomba de mim. E o Senhor disse para ele assim: Paulo, para de mimimi, Paulo, a minha graça te basta. Se eu estou permitindo isso na sua vida, é porque eu quero resultados lá na frente. Se você está passando por isso e está reclamando aqui, é porque vai ter resultados sobrenaturais na sua vida lá na frente. Por quê? Porque Paulo ele poderia ser soberbo. Olha o que Deus está fazendo através da minha vida. Ei, Pedro,
João, Tiago, vocês estavam dizendo que eu não era apóstolo, olha aí o que Deus está fazendo na minha vida. Olha o que Deus está fazendo na minha vida. E ele mesmo fala, para que eu não me ensoberbecesse, Deus não permitiu que o espinho saísse da minha carne. E toda vez que Paulo tentava, por quê? Ele vinha de um histórico. Eu sou Saulo o grande, o que eu falar, as pessoas obedecem. Agora, o diabo sabia que isso era uma fraqueza na alma dele, poderia dizer assim, vai lá, se ensoberbece. Olha aí quantas multidões vêm atrás de você, olha quantas curas, quantos milagres, olha quantas revelações que Deus te dá. Paulo, você é o homem de Deus. Não tem um demônio que sai lá atrás dele, dias, eles chegam para procurar umas irmãs para orar lá, e um demônio sai atrás dele, né? Uma menina, o espírito de adivinhação sai atrás de Paulo, dizendo assim, ei, esse daqui verdadeiramente é um homem de Deus, ó, esse daqui é um homem de Deus. E aí Paulo dias, ela fica atrás dele, e chega um momento que ele repreende, né? Afasta-te de mim, Satanás. Ele repreende o demônio, por quê? Porque aquele demônio estava aliciando exatamente a área da vida de Paulo que ele poderia agora cair em pecado, a soberba. E por isso Paulo ele vai dizer que ele chora diante de Deus, ele clama diante de Deus, mas Deus não permite, por quê? Porque resultados, e vou te dizer uma coisa, Deus é sério naquilo que ele fala, não adianta. Elias foi para a caverna, depois de ter feito tantas coisas, correu para a caverna e ficou lá, dias. Olha essa mulher me perseguindo, será que Deus não vê? Deus vai lá, chama Elias, diz, Elias, come e vai trabalhar, para com a tua graça, vai trabalhar, né? Sai daí dessa caverna, porque se deixar, tem crente maduro, que já teve experiência sobrenatural com Deus, ele quer ir para uma caverna, ele quer ficar sendo observado, ele quer que as pessoas venham aliciar, oh, pobre do irmão, pobre da irmã. Nós precisamos, irmãos, viver um tempo de maturidade, e esse é o tempo da maturidade da igreja, esse é o tempo que Deus está levantando. Por quê? Porque quando uma coisa começa a aflorar no mundo, quando um sistema começa a dominar o mundo, a igreja precisa ter armas para enfrentar esses valentes. A igreja precisa estar preparada para dizer não, aqui não. O sistema do mundo, ele é opressor. Mas a igreja, ela tem um sistema libertador. Nós não podemos mais, irmãos, ficar olhando para as pessoas que chegam com problemas na nossa igreja como se ela tivesse que ser assistida. Eu já vi pastores ter medo de orar pelas pessoas, vai que isso é demônio, e se for demônio, né? Vamos mandar para o psicólogo, lá eles dão um remédio, ela vai dormir. Porque nós não queremos encarar o pecado, e o pecado ele é demoníaco. Irmão, o estrago do pecado não é uma doença, não é um problema, não é o pecado ele não pode ser encarado dessa forma, porque ele não vai ter uma solução em mim mesmo não vai haver uma solução. O apóstolo Paulo ele diz, desgraçado o homem que sou, quem me livrará deste corpo da morte? Não há solução. A psicologia vai dizer assim, que nós temos o poder da resiliência, você tem em você mesmo o poder de mudar a sua vida. Na verdade é uma alienação, né? As pessoas começam a ter aí uma visão de você aceitar quem você é, da forma que você é lindo assim, né? Você é maravilhoso assim. Acho que o pastor Dionísio passou por esse psicólogo, né? Que ele é o pastor mais bonito de Vilhena. Tem gente, irmãos, que diz assim, você tem que se aceitar assim. E está vendo que a pessoa, irmãos, ela está afundando. Ela está se afundando. Até os nossos filhos hoje, irmãos, na nossa época, bullying, né? Acho que eu pedi para não filmar isso, né? Mas até de rolha de poço eu fui chamado da escola, porque eu era gordinho, né? Não deixava eu jogar, eu tenho trauma de jogar futebol, por quê? Porque o pessoal chamava, não, rolha de poço não, ele é gordinho, ele não consegue correr. Irmãos, aquilo, mas o que acontecia? Eu saía fora da escola e ficava lá esperando, né?
Talvez não ia dar conta, mas ficava esperando. Mas por que, irmãos? Porque eu ainda fiz parte de uma geração que não ficava me tratando como um coitadinho. E até os nossos filhos hoje, qualquer coisinha, eles choram. Qualquer coisinha, eles choram. Qualquer coisinha, eles choram. E vai chorando, e vai chorando. E de repente a gente começa a ver, irmão, instalado na vida dessa pessoa, uma sensibilidade que não é dele. E nós precisamos começar a encarar o pecado. Por quê? Porque não há resiliência para o pecado. O pecado, a transformação do pecado é cruz. Cruz. Pastor, eu estou pecando, vai para a cruz.